Muito boa tarde a todos e começo por apresentar o meu agradecimento a todos que estão cá presentes para fazer o segundo podcast, que é sobre o tema segurança. Este podcast é uma iniciativa da Conselhia do CDS da Póvoa de Varzim e tem como finalidade apresentar situações que são normalmente bastante prementes e algumas delas até bastante complicadas, como será o caso de hoje, que é um podcast sobre segurança. Neste podcast sobre segurança vamos ter presentes que o CDS tem tido alguma atitude e alguma situação de grande intervenção na área da segurança, mas não será esse o tema hoje do nosso podcast. Irei referir algumas situações que o CDS tomou nos últimos tempos, mas a partir daí passo a palavra a quem cá está, para dizer o que entender sobre as situações e principalmente para nos dar a conhecer áreas que fala-se muito, temos todos muita opinião, mas às vezes a área técnica é muito importante para termos consciência do que se passa. Então, começo desde já a apresentar quem está cá. Começo por apresentar a vereadora da Câmara do Porto, Catarina Araújo, pelouro da Saúde e Qualidade de Vida, Juventude e Desporto e pelouro de Recursos Humanos e Serviços Jurídicos e Proteção Civil. Muito trabalho, muito trabalho. Telma Fernandes, que é chefe da Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia e também é subintendente da PSP. Cláudio Ferreira, presidente do SUSP, Sindicato Unificado da Segurança Privada. E temos Paulo Fernandes, também muito conhecido por Skin, que é o nome de guerra dele, toda a gente conhece por isso, que é vigilante e essencialmente faz segurança noturna. E temos Nelson Fomega, segurança e vigilância na área de divertimento, bares e discotecas. Todos estes dois últimos com bastantes anos de serviço e os restantes, logicamente, também bastante dentro dos assuntos. Como tema de início, gostava de lembrar que a área da segurança para o CDS foi sempre muito importante. E o apoio às forças de segurança é um dos nossos pilares. A segurança e os homens e mulheres que nos ajudam nessa área têm que sentir que o Governo os apoia e, principalmente, terem capacidade e meios técnicos para poderem fazê-lo. Neste momento não há dúvida nenhuma que tenha havido um certo cuidado nisso e eu estive até a falar com o nosso secretário de Estado, Telmo Correia, que é o secretário de Estado do MAI, e que me deu uma série de situações que nós vamos tendo conhecimento, mas que demonstram uma preocupação. Uma delas foi que há 15 dias, mais ou menos, foram aprovadas definitivamente as bodycam, que é muito importante para o serviço da polícia, tanto PSP como GNR. O agravamento de penas contra doenças, contra crimes, contra as forças de segurança. Foi aprovado também essa parte, que é uma proteção que tem que existir das forças de segurança e que, na realidade, já foi aprovado. Também foi aprovado e já está adquirido, foi feito já o concurso público para a compra de 1000 tasers. 500 para a GNR, 500 para a PSP. A ideia destes tasers, segundo me foi explicado, é que sendo uma arma não letal, ou melhor, é um aparelho não letal de possível detenção e, logicamente, de defesa também das pessoas. E depois também há uma área que nós temos que falar, e com isso termino o apoio do CDS, foi que tem havido da parte do CDS, nitidamente em diversas situações, um apoio específico à intervenção da PSP. Nomeadamente, temos o caso do Martim Muniz, em que houve da parte do Governo, tanto do Ministro como do Secretário de Estado, uma nítida... não foi só o apoio, foi o apoio e dizerem que estava tudo correto e assim é que devia ser. Portanto, basicamente, estas situações são situações que todos nós conhecemos no país e, como tal, poderão ser também importantes durante este podcast. Como tema primário, eu gostaria de falar com Telma Fernandes sobre a parte criminal. Especificamente, se tem notado que em Gaia tem havido alguma alteração positiva ou negativa na área criminal. Ora bem, eu em termos de estatísticas criminais não posso pronunciar, até porque os dados ainda não estão consolidados e, portanto, os últimos dados que existem neste momento ainda são relativos a 2023. Mas, claro que há sempre períodos de possíveis alterações
mas de uma forma geral a criminalidade acho que tem que se mantido aos mesmos níveis e com os mesmos problemas, nos mesmos locais, com níveis muito idênticos. As forças de serviços de segurança locais, quer a PSP, quer a GNR e também incluído a Polícia Municipal, embora esta não estando dotada para a vertente criminal, a verdade é que o policiamento normal de um Polícia Municipal, quer se queira, quer não, faz prevenção criminal. E daí é que cada vez mais as câmaras também estejam a investir nas polícias municipais, não só por efeitos de fiscalização, mas por questões de prevenção secundária que acabamos por fazer criminal. Todos estamos atentos a alterações, porque o crime é um fenómeno que depois nós até podemos combater naquele local, naquele espaço, o crime. Isso não quer dizer que ele não passe para outra zona. E esse é que é o grande problema. Ou seja, o crime não pode ser resolvido por uma vertente policial exclusivamente, porque ele não vai ser resolvido só pela vertente policial. Ele vai ser transferido para outra zona. Claro que podemos estar todos satisfeitos, não é? Por exemplo, eu se for de Gaia e se resolver o meu problema de Gaia e se ele for para o Porto, eu em Gaia fico resolvida. É verdade. Pronto. Mas o problema não vai ser extinto. Ele vai ser transferido. E por isso é que se fala muitas vezes que os problemas criminais têm que ser combatidos na base. Ou seja, tentar perceber porque é que isto está a acontecer. Porque é que as pessoas estão a enveredar por este tipo de fenómeno, não é? São problemas sociais? São problemas culturais? O que é que está na base? E só neste momento há uma situação que é muito referida e que eu aproveito para perguntar. Será que as diferentes nacionalidades que têm entrado em Portugal têm aumentado esse problema da criminalidade, nomeadamente a criminalidade violenta? Não. Os dados indicam que não. Claro que eu não estou a dizer que... Ora bem, se nós temos uma população de um local em que é normal que pessoas naquele local se concentrem mais pessoas de outras nacionalidades, é normal que naquela zona, se calhar, as infrações que se possam verificar possa coincidir um pouco mais com pessoas que sejam de outra nacionalidade que não portuguesa. Isso não quer dizer que isso seja um verdadeiro problema, porque depois, quando se analisa os números na generalidade, portanto, quando se olha para a big picture, nós percebemos que não é um problema. E, efetivamente, o número de crimes, quando se vê praticados por pessoas estrangeiras, tem-se mantido. Ou seja, nós temos acolhido mais estrangeiros, é um facto, e tem-se visto com o número de vistos e títulos de residência temporária e não permanente em Portugal. Portanto, os crimes praticados por pessoas estrangeiras não têm aumentado, têm mantido. E isso então implica que os estrangeiros que têm entrado em Portugal não são um problema. Isso é ótimo saber essas pormenores, porque, repare, da maneira que nós temos ouvido, e as notícias normalmente também são bastante empoladas, porque dá audiência, verifica-se muitas vezes que há a ideia de que isto tem piorado bastante. E aproveitando, passando para a Catarina Araújo, no Porto, é idêntico a Gaia? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui os colegas de podcast. É o meu primeiro podcast, portanto, é um enorme gosto e agradeço muito o convite à Conselhia de CDS da Póvoa de Varzim, ao Fernando Riscado, quem tenho enorme gosto e prazer de conhecer, e queria dar-lhe muitos parabéns por fazer um podcast com este tema, o tema da segurança. Porquê? Porque eu acho que, de facto, este é um tema central e dos mais importantes. É um tema central no Estado de Direito, é um tema central para quem, como eu, tem na liberdade um dos valores máximos e mais importantes. E, portanto, eu, ao contrário de algumas pessoas que acham que é melhor não falar deste tema, ou que até querem fazer-nos crer que não existe qualquer problema, eu acho que existe um problema e, portanto, que não vale a pena fingir que não existe e que devemos falar dele. E
sem estar aqui com meias palavras, ao contrário da esquerda que acha que não devemos falar. Eu acho que não, temos que falar, e temos que falar deste tema abertamente, mas temos também que falar de forma rigorosa e séria e apoiado em dados e indicadores, o que leva ao outro ponto da questão da realidade, e a realidade é aquilo que os números nos dizem, que a senhora Comissária já disse também, e que têm que ser fidedignos. Eu acho que nada melhor do que olharmos para os dados que conhecemos do Relatório Anual da Segurança Interna, do RASI, e efetivamente os dados são de 23, e olhando para eles, eu acho que também não podemos deixar de dizer, e dizê-lo claramente, Portugal é um país seguro, e temos que afirmar, e já agora eu quero dizer, o Porto, a cidade do Porto é uma cidade segura, mas isso não significa que não possamos, ou que não tenhamos a obrigação de ir para mais além e olhar para os números e perceber o que é que está acontecendo, e não desconsiderar alguns sinais que também fazem parte dos números, e olhar para eles até no sentido de perceber o que é que eles nos querem dizer e antecipar aquilo que seja a resposta que eles nos suscitam. Porque, efetivamente, olhando para os dados do RASI, há, em 2023, um número total de participações que aumenta, e há um aumento relativamente ao ano anterior. Relembro que em 2022 este número já tinha vindo a aumentar. Há aqui 2 números, ou 3 se calhar, que me preocupam, que também acho que devem ser algo de reflexão. A delinquência juvenil registra um aumento face no número de ocorrências e um aumento na criminalidade grupal. Depois, por um lado, a segurança escolar, portanto, junto às escolas e mesmo no seu interior, um aumento global de ocorrências em ambiente escolar e das ocorrências de natureza criminal. Estas ocorrências incluem pequenos furtos, roubos, tráfico de estupefacientes de menor gravidade, mas eu acho que temos que olhar para isto de forma séria. E depois, no que diz respeito à criminalidade violenta e grave, há de facto uma subida relativamente ao ano anterior, tendo-se registado também um aumento no número de participações. Não vou amassar com os números são o que são objetivos, estão no RASI, estes dados, quando comparados, são taxativos, e mesmo na cidade do Porto há de facto um aumento da criminalidade e, portanto, não vale a pena dizer. Isto não significa, ou não nos permite mas há um pormenor que falou que é muito importante, que é em relação às escolas. Sim. E eu tinha aqui, por acaso, um dos pontos que gostaria que pudéssemos falar é de bullying. Porque o bullying escolar, neste momento, é um problema, inclusive, tanto entre alunos como em relação aos professores. Agressões contra professores. E, inclusive, até temos um sindicato, que é o CIP, que diz que aumentaram o ataque a professores por alunos, os pais atacam os professores e pedem, mesmo especificamente, um aumento de penalização neste caso. E eu já agora acrescento que uma das coisas que penso que estará abrangida é que esta lei, este aumento de penas para agressões, não é só às forças de segurança, mas será também a funcionários públicos, nomeadamente hospitais, professores, situações dessas que estarão abrangidas. E, portanto, perguntava se achavam que isso realmente estaria incluído, seria importante. Bem, eu só para terminar um bocadinho o raciocínio, porque eu queria aqui deixar 2 coisas que às vezes confundem muito, porque acho que é muito importante esta segunda parte que eu queria dizer. Uma coisa é, como estava a dizer a senhora Comissária, que eu acho que é muito importante, a realidade, e a realidade tem que ser feita com um diagnóstico e com dados e com factual, e, portanto, perceber o que temos é aquilo que nos permite dizer Portugal é efetivamente um país seguro. Agora, não podemos desperdiçar este capital que temos, como o Porto é uma cidade segura, mas eu quero que o Porto continue a ser uma cidade segura, e, portanto, se eu tenho fenómenos que estão a acontecer, eu tenho que atuar sobre eles. Depois, outra coisa, que é uma palavra que aqui entrou na moda e no nosso léxico, e do qual se tem falado muito, as percepções. Ora, vamos lá ver. Eu acho que temos que falar da realidade e temos que falar também das percepções, porque as percepções são muito importantes. Porque se um conjunto de pessoas, ou se na comunidade há a percepção de insegurança, isso acaba por afetar e impactar de forma determinante na vida das pessoas. E atrevo-me até a dizer, eu é uma ousadia estando aqui perante colegas de podcast que
que têm experiência profissional e conhecimento teórico desta matéria, mas eu vou dizê-lo, podem até ser indutores, essa mesma percepção de comportamentos eles próprios contribuem para o aumento. Portanto, a percepção é preocupante porque torna a sociedade, de certa forma, mais agressiva ou mais disponível para a reação nas escolas, mais uma vez, nas redes sociais, e torna, acima de tudo, mais disponível para um conjunto de fenómenos que eu vou qualificar de populistas, porque as pessoas ficam muito dominadas pela emoção, influenciam o comportamento das pessoas naquela que é a realidade e torna-as mais disponível para determinado tipo de reações e comportamentos mais emocionais, esperam respostas mais lineares, mais rápidas, ficam um bocadinho mais vulneráveis perante um tema que de facto é muito importante. A questão de proteger quem nos protege, e eu aqui, obviamente, os professores e nas escolas é extremamente relevante, mas aí leva-nos a um conjunto de outras questões, se calhar a senhora Comissária pode falar da escola segura. Eu queria também falar muito do policiamento de proximidade ao comunitário, que eu acho que é extremamente relevante porque aumenta a visibilidade da polícia na rua e, neste caso, da polícia municipal. Nós temos essa experiência na cidade do Porto e é muito importante, devolve esta confiança aos cidadãos, mas, efetivamente, proteger quem nos protege é uma prioridade, tem que continuar a ser uma prioridade, e as agressões contra os elementos da força de segurança têm que estar em cima da mesa e na ordem do dia. Estou muito feliz porque esta era uma reivindicação pública e, portanto, posso dizê-lo, não estando eu aqui em nenhuma qualidade partidária, mas já em 2020 o CDS apresentava um conjunto de projetos de leis para agravamentos da moldura penal de crimes praticados contra agentes ou forças de segurança. Estamos em 2025 e eu acho que devíamos estar felizes por finalmente isso avançar e ter sido aprovada com agravamentos das penas e com aumentos do dobro das molduras penais e do reforço. Não resolve tudo, pois com certeza, mas é um sinal muito importante, porque eu acho que é um sinal de que estamos preocupados e que estamos preocupados com o país e com a segurança, porque um país seguro garante-se, parece-me a mim, se calhar com duas ou três coisas. Uma delas é com regras exigentes, e eu queria também dizê-lo aqui de forma clara. É verdade, não vale a pena querermos que os números digam aquilo que eles não dizem, iludi-los. Não há uma correlação direta entre a questão da imigração e a questão da segurança. É factual, não vale a pena. Pese embora, não, mais uma vez, não possamos descamotear ou não querer falar de determinadas situações que existem e que temos que as denunciar e dizer, porque até parece que só podemos quando não é por imigrantes. Quer dizer, essa questão também não compactua com isso. Uma das coisas que é referida, é que pelos vistos, até foi referido há muito pouco tempo na Assembleia da República, foi que podíamos falar sempre da nacionalidade das vítimas e não podemos falar da nacionalidade dos agressores. Estou muito à vontade quem acha que para refletir sobre as coisas e pensar sobre elas tem que haver diagnósticos claros, objetivos e transparentes. Não pode também não ter uma leitura nesse sentido. Mas dizia, um país seguro garante-se com regras exigentes, e as regras exigentes são para todos. Não é só para os que estão, só para os que se juntam a nós e que obviamente são bem-vindos, mas o primado da lei, eu acho que é uma coisa, talvez por formação, sou de direito, que eu continuo a valorizar muito, e, portanto, o apoio às forças e aos serviços de segurança é essencial, sem isso não vamos lá, não é? E depois, por um investimento, tem que ser claro nos meios de combate ao crime, porque só assim que vamos conseguir proteger os nossos cidadãos. E depois aqui abrir-se um conjunto de outras coisas. Eu aproveito para tudo o que foi dito, perguntar, neste caso ao Cláudio Ferreira, que é presidente do Sindicato de Segurança Privada, se aquilo que foi dito se vai de encontro a algumas situações vossas ou se realmente acham que falta demasiado aí. Boa tarde a todos. Antes de mais, Sr. Vereador, Sr. Comissário, aos meus colegas, obrigado pelo convite da Conselhia do CDS da Póvoa. Eu aqui tenho um bocado de dificuldade às vezes em acompanhar alguns raciocínios, porque eu sou, além de presidente de um sindicato, eu sou segurança porteiro há 23 anos e trabalho na Baixa do Porto vai fazer 11 anos. E ainda continuo a trabalhar todos os fins de semana, todas as semanas já estou. E começando pelas estatísticas, quando me falam estatísticas, eu só posso dizer que é tudo falso. As estatísticas, porquê? Porque normalmente, a maior parte, nós todos os fins de semana temos agressões por parte, principalmente de indostánicos, cada vez mais que
que se têm agravado. Por isso, muitas das estatísticas não são totalmente verdadeiras, porque a maior parte dos agredidos são turistas e que não apresentam queixa. Ou seja, porque são turistas que vêm cá de fim de semana, são agredidos e todo o processo burocrático que têm que passar para fazer as queixas, optam por não fazer queixa. Nós durante muitos anos, tivemos muitos colegas, e eu mesmo que fomos agredidos e alvos de tentativa de agressão, tentámos apresentar queixas e as queixas vieram sempre arquivadas passado 15 dias. E ao contrário, nós, quando eram queixas contra nós, as queixas eram imediatamente concretizadas e éramos logo postados a tribunal e Ministérios Públicos e isso tudo. O que deixou-nos durante algum tempo, a nós, com nossos porteiros, também a deixar de apresentar queixas. Porque para quê? Vamos apresentar as nossas queixas se não vai dar em nada. Por isso, ao contrário de Gaia, ainda fico contente que em Gaia as coisas estejam mais ou menos calmas, mas no Porto não estão. A verdade é que a noite do Porto está complicada, está agressiva, temos muitos estrangeiros, e agora, antigamente eles andavam em grupos de 2, agora eles andam em grupos de 7, 8, 9, andam todos armados, todos eles têm facas. Ainda há 3 semanas eu reportei ao subintendente Eduardo Silva, do posto metropolitano do Porto, uma agressão a um colega nosso, a 2 colegas nossos, um deles foi esfaqueado, levou 4 facadas, e o outro foi agredido com uma chave de fendas. Um argelino e um brasileiro. Não deu em nada, não deram em nada às queixas, porque disseram que eram estrangeiros, não tinham sido identificados, e não deu em nada. Há 2 meses atrás, um colega nosso saiu à rua para evitar um esfaqueamento a 2 portugueses. Um dos miúdos ainda foi esfaqueado, ele levou uma facada na mão, e a própria PSP teve dificuldade em receber a queixa. Disseram que se calhar mais valia deixar ali a faca para não apresentar em queixa, e a mim causou-me um bocado de revolta. Eu participei essa revolta ao comando, e eles atuaram e disseram que não pode ser assim. Se há uma queixa com um ataque de arma branca, tem que ser recebida e tem que ser tratada pelos meios legais. Por isso, as estatísticas, a mim, eu sou um homem do terreno, eu vejo isso todas as noites, todos os fins de semana. Por isso, quando me dizem que as coisas estão seguras, não estão. Quando me dizem que não há agressões, é falso. E depois temos um fenómeno que há 11 anos prolifera ali no Porto e continua a aumentar, que é o tráfico de droga. Que cada vez é maior, cada vez são mais. Não nos acontece nada, simplesmente. Nós às vezes temos polícias a 20 metros, temos um grupo de 7 ou 8 polícias de um lado, e a 20 metros estão 15, 20 pessoas de etnia cigana, que eu não tenho qualquer problema em dizer, a traficar droga. E a polícia não faz nada, pronto, porque sabem que também pouco ou nada podem fazer, porque isto é qualificado como burla e não vai dar em muita coisa. Então, ou são apanhados em flagrante delito com mesmo droga pura, ou então são prestados, vão à esquadra, fazem o que têm a fazer e vêm embora a rir-se, e depois ficam lá os agentes lá se calhar uma noite inteira, uma unidade inteira a preencher papelada. Por isso, Então, se calhar, aquilo que começámos por dizer, é importante mesmo o apoio às forças policiais para não terem essa papelada e poderem atuar de uma maneira... Exatamente. Uma das coisas que não sei se é verdade, se é mentira, mas eu pergunto, será que a PSP se sente apoiada? Não é aquela ideia que tem de se prender alguém e levar ao Ministério Público, se aquilo haverá continuidade, ou muitas vezes não há? Não me parece que se sinta apoiada, não me parece, porque algumas atuações que nós presenciamos, vemos logo que porque os agentes percebem que sabem muito bem o que é que vai acontecer, ou seja, não vai acontecer nada, ou seja, então, vão ter trabalho, vão atuar, vão levar os meliantes para a esquadra, e os meliantes saem 1 ou 2 horas depois e ficam lá os agentes a preencher papelada para justificar o auto, e não dá em nada. Eu recentemente, há 3, nós tivemos aqui um período que estava a ser bom a nível de policiamento, foi quando esteve cá o superintendente Pedro Neto Gouveia, mudou um bocadinho as coisas no Porto. O próprio superintendente, foi a primeira vez que eu tive um superintendente, um diretor de um comando a vir à rua, esteve comigo no meu posto de trabalho, andou ali a passear e viu em loco os traficantes à minha frente e tirou-lhes fotografias mesmo à minha frente. Algo que eu fiquei espantado e fiquei admirado e disse, parece-me que as coisas vão mudar. Entretanto, o superintendente saiu, estivemos ali num hiato de tempo que aquilo desapareceu a polícia, ou seja, eu posso dizer que eu passava fins de semanas e semanas sem ver um único agente na Movida do Porto. A Movida do Porto começa às 10 da noite. Das 10 às 2 da manhã, às 3 da manhã, é um grande fluxo de pessoas. E eu não via um único agente. Nós temos ali uma periferia à volta de 2 km quadrados, mais ou menos, de ruas. Não havia um agente. E depois havia muitas agressões. E depois temos aquele problema para os seguranças porteiros. Que se vamos ajudar alguém no meio da rua, é complicado porque não é o nosso âmbito, porque é a via pública, tem que ser a PSP.
Se nós não formos ajudar, é complicado, porque o segurança porteiro não foi ajudar uma agressão na via pública e devia ter ido, porque a Constituição da República diz que não devemos negar, não devemos fazer omissão de auxílio. Mas depois ficamos aqui num limbo, vamos ajudar, não vamos, e depois quando vamos ajudar, chamamos um carro da PSP e às vezes demora 1 hora, 2 horas a lá chegarem, e nós não vamos deter ninguém durante 1 hora ou 2 horas, temos que ir largar, não é? Como é óbvio. Recentemente, há 2, 3 meses, tive uma reunião no Comando Metropolitano, onde eu falei com o Sr. Subintendente Eduardo Silva, e que estiveram lá as valências todas da PSP, que representa, digamos, a noite movida, e as coisas mudaram. Já se vê mais policiamento, ainda não é o que a gente precisa, porque temos ali horas mortas em que não há policiamento e aquelas etnias e aqueles que vão para lá praticar o crime já sabem perfeitamente a que horas e quando é que... Eu, às vezes, eu até cheguei a dizer ao subintendente que achava, era feio e ficava mal para a PSP o jogo do gato e do rato, porque tínhamos 30 traficantes aqui, os agentes iam para ali, os traficantes iam para aqui, os agentes iam para aqui e andavam aqui assim à volta. E eu perguntei, mas não consegue elaborar uma estratégia de 3 agentes numa rua, 3 agentes noutra e abarcá-los todos? Nunca me disseram um não, porquê, mas é triste para mim e para os meus colegas. Mas eu já agora posso acrescentar um que é muito importante, que também é relativamente recente e não é positivo, é até negativo, que foi apresentada uma solução para a PSP poder passar a fazer o policiamento do antigo chefe. O chefe tinha uma área burocrática, tinha uma área policial, que neste momento a AIMA já não tem, só tem a área, e foi reprovada na Assembleia da República com os votos contra do PS e do Chega. Sim. Quando nós ficámos bastante admirados, porque, afinal de contas, o Chega, que quer tanta coisa relacionada com o direito, com a proteção, com o apoio das forças de segurança, a razão que alegou é que não chegava, queria mais coisas, em vez de aproveitarmos e ser esta já o ponto de partida, e a PSP, porque estava a dizer, e bem, será que a PSP não atua junto dos indostânicos, por exemplo, ou argelinos ou brasileiros, porque também não tem esse poder de controle de estrangeiros? Claro, sim. E outra coisa que a mim me deixou também um bocadinho espantado, que foi esta recente aprovação, porque eu fico feliz e contente pelas forças e serviços de terem sido agora aprovados este agravamento de penas, mas eu pergunto, porquê não também para os serviços de segurança privada? Porque se nós somos uma complementaridade às forças de segurança, para uma coisa, porquê que não somos para outra? Porque, vejamos, quem é a primeira cara que nós encontramos quando vamos a um tribunal? É um segurança privado. Exatamente. Quem é a primeira cara que nós encontramos quando vamos a um hospital? É um segurança privado. Nos aeroportos, quem fazem o controle das entradas e de pessoas é os seguranças privados. Vamos aos centros de saúde, é um segurança privado. Claro, se não se importa, deixe-me passar aqui a palavra. E é uma pessoa que está bastante dentro disto que eu sei. Ora bem, não só porque trabalhou ligada também no seu passado, trabalhou ligado ao CEF, não, na altura. Na questão do aeroporto, sim, tínhamos uma relação muito próxima na altura, não é? Confesso que eu acho que o modelo que temos atualmente acaba por dar muito mais facilidade às forças de segurança para trabalhar, porque no passado nós dependíamos sempre da consulta de sistemas que nós não tínhamos acesso e muitas vezes era enviar um fax, esperar que esse fax chegasse para dizer-nos, passado 2 horas ou 3, se realmente pendia alguma coisa sobre o indivíduo ou não. Neste momento, a partir do momento que, com a extinção do CEF, a PSP passou a ter o acesso a essa informação, portanto, para ver se consta alguma coisa sobre o indivíduo ou não, não é? Um indivíduo estrangeiro. Isso facilitou imenso. Eu, pessoalmente, não acredito que haja necessidade de haver por assim dizer, uma polícia ou um serviço dentro das forças de segurança com a especificidade de andar à procura de pessoas estrangeiras. Só para percebermos melhor, concordava então que seja a PSP a fazer esse serviço, desde que lhe seja entregue esse plano. Mas a PSP, neste momento, as forças de segurança já o fazem, porque nós andamos à procura da parte criminal, seja ela praticada por quem for, estrangeiro ou não. Se ao verificar um crime, se for estrangeiro ou não, nós vamos atuar. Portanto, sim, mas o que está a dizer é um bocado diferente daquilo que eu estava a dizer. Segundo eu percebi,
O que seria entregue à PSP era mesmo a área policial do safe e verificar se ele está no sítio certo, se está a perceber, não é a consequência criminal do ato que foi encontrado. É uma atividade de controle policial ligado à organização de segurança de estrangeiros. Eu não tenho dados para falar sobre isso. Pessoalmente, não vejo necessidade nessa situação. Pessoalmente. Certo. Mas, se calhar, os meus colegas que terão a trabalhar no assunto e poderão ter outra informação, até poderiam dizer que, se calhar, haverá necessidade para isso. Que não me choca que seja a polícia a fazer isso? Não me choca. A polícia, isto é, as forças de segurança, a PSP, a GNR. Se questiono se teremos capacidade para fazer tal, acho que não. Não temos capacidade para isso. Neste momento, não. Mas há uma coisa que Os recursos é humanos novidade. que as forças de segurança têm neste momento não permitem, se calhar, fazer esse controle de forma minuciosa e como deve ser feito. Não E digo precisariam de quê? Mais gente? não consigo. Sim, claro. Mais Mais gente? recursos humanos. Mais recursos humanos. E técnicos e físicos não, porque eu, por exemplo, uma das coisas que foi aprovada na última semana foi os centros de detenção, porque até agora não existiam. Os centros de detenção, o de Lisboa já está especificado onde é que fica e tudo, serão espaços em que a pessoa não está presa, mas como é um ilegal e que até pode ter cometido algum crime, quanto mais não seja estar ilegal, já é crime em Portugal, nesse aspecto, ele poderá ser detido e ficar ali num espaço que até agora não existe, porque ele não ia para a cadeia porque não estava num crime que o juiz o colocasse na cadeia. Mas também não havia sido para o colocar. E agora haverá os centros de detenção, tanto no Porto como em Lisboa. Sim, esses centros de detenção são necessários, porque realmente as respostas que haviam antigamente, e nós tínhamos uma situação dessas no aeroporto, por exemplo, do Porto, e até me recordo de uma das vezes que nós, PSP, tivemos que depois houve uma invasão de lá e tivemos que andar atrás deles. Mas são respostas que têm que haver, já existiam os centros de detenção, agora verificou-se é que eles não eram, não conseguiam dar resposta a todas as necessidades. Pronto. E então o que se está a apostar neste momento é a criação de centros de detenção de raiz com capacidade de resposta para as necessidades que temos e que vamos continuar a ter. Porque não há forma de fugir, e todos os países da Europa, principalmente da Europa, não temos forma de fugir ao facto da imigração. Fora da Europa, nomeadamente. Todos nós queremos um futuro melhor para todos. E, portanto, eu se vivesse num país em que não me permitisse dar condições de segurança, quer para mim, quer para os meus filhos, eu ia procurar noutro sítio. E a Europa é, sem dúvida, o local onde esse sítio existe. Exato. Qualquer país europeu. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa. Nós, portugueses, somos o país, apesar de muito pequenos, que temos o maior número, se calhar, de imigrantes pelo mundo fora. Que é muito importante lembrar. Que é muito importante lembrar. E nós já passamos por isso. Os nossos portugueses, quando começaram a emigrar para a França e moravam num bairros de lata, por assim dizer, O chamado bidonville. eram muitas vezes na altura acusados também deste tipo de problemas, porque havia agressões e afins, porque as necessidades depois levam a este tipo de problemas. Agora, será que resolvendo este tipo de problemas, como foi o que aconteceu com a comunidade portuguesa lá fora, será que conseguimos resolver depois e esta percepção É uma situação errada? muito importante, se calhar é verdade. Melhorou a qualidade de vida, diminuiu a criminalidade e os problemas. Com certeza. Nós, quando falamos em segurança, peço desculpa, posso só Não, dizer pode, duas coisas. eu ia passar a palavra aí. Só para dizer duas coisinhas aqui. Quando se fala na necessidade de haver segurança, é para todos. Para todos, porque esta gente que entra cá e que está em situação ilegal, está numa situação de exposição de vulnerabilidade que carece de segurança. E eles também precisam de segurança, porque é assim que se cai em redes de tráfico. E, aliás, o Razi também tem números sobre isso, mas não queria aqui transformar. Deixe-me só dizer uma coisa, porque eu concordo com muito do que disse, queria só recentrar um bocadinho. Estou totalmente alinhada com muitas das preocupações que transmitiu, da falta de visibilidade
de polícia na rua, e por isso é que a Câmara Municipal do Porto tem investido em meios próprios para a sua Polícia Municipal, quer em termos de solicitar efetivos, porque eles vêm, no caso do Porto, da PSP, quer em termos de meios, mas também indo para além do que aquilo que seria a sua responsabilidade direta, apoiando com meios a própria PSP. Posso dar apenas 2 exemplos entre muitos. Viaturas. A Câmara Municipal do Porto adquiriu viaturas que as entregou à PSP. Mas também com as câmaras de videovigilância, que ainda não falamos aqui, que são um meio muito complementar, muito importante, que não substituem os polícias, acho que nada substitui, mas que são de complementar, são no fundo dar-lhes mais olhos nesta tarefa maior. Uma coisa é reconhecer que na zona da Movida há ali um conjunto de questões que são factuais. Estou totalmente de acordo consigo. Aliás, essa questão motivou uma tomada de posição pública do Sr. Presidente da Câmara e uma ida ao Ministério da Administração Interna, e leva-nos a uma questão também muito complexa que tem a ver com a possibilidade dos serviços remunerados naquela rua, ou de não, e do entendimento que a Polícia de Segurança Pública, que eu por um lado percebo, tem, e de outras era quase outro podcast que não temos aqui tempo. Também partilho consigo que efetivamente há um conjunto de participações que caem na terra de ninguém, e não só dos estrangeiros, porque não sabe a nacionalidade, porque não saber também tem mal, pode ser feito contra desconhecidos, e portanto também não é por aí. E as queixas contra desconhecidos nacionais também muitas vezes são arquivadas. Eu queria aqui deixar claro que eu tenho muita confiança, quer nas nossas forças de segurança, quer na sua atuação, e portanto é porque às vezes infelizmente não é possível, quer dizer, e nós não está a direito com regras, e eu continuo mesmo assim a esse nível a continuar a achar que é bom que elas existam. Agora, concordo consigo que há muitas queixas que devem ser feitas por todos, e que isso também é uma questão, especialmente daquela pequena criminalidade, do vidro partido, do pequeno furto. É verdade, e tocou numa questão absolutamente essencial e que eu acho que nos deve preocupar a todos. Há aqui um fator que tem vindo em crescendo a contribuir não só para os números, mas também para a percepção, e que tem a ver com o aumento, com o recrudescimento, infelizmente, de um fenómeno que é associado ao consumo de substâncias ilícitas. E eu sim sinto isso no Porto, e tem sido uma preocupação, que aliás tem motivado um conjunto de outras respostas. Agora, uma coisa é olhar para essas questões, não as desconsiderar, não achar que elas não têm relevância, pelo contrário, valorizá-las e trabalhar para resolver. Outra coisa é a parte, tomar o tudo pela parte. É nesse sentido que eu digo, não desconheço que a criminalidade aumentou, e também aumentou na cidade do Porto, que ela está presente e temos que olhar para ela, porque senão deixamos de poder dizer algumas coisas, mas isso não nos pode impedir de dizer que o Porto é, comparativamente, e nos números e nos registros, ainda assim uma cidade segura. Eu digo-lhe, é mais fácil. E eu, mulher, digo-lhe, eu hoje à noite vou calmamente à zona da Ribeira, da Baixa do Porto, sozinha, e sinto-me confortável. Eu digo-lhe que há 20 anos atrás eu não ia. E, portanto, também é preciso, às vezes, pararmos um bocadinho para pensar, e é nesse sentido, no demais, totalmente alinhada consigo. Sim, eu posso acrescentar em termos da videovigilância. O Porto investiu muito nas câmaras. Mas o que é facto é que nós temos pessoas lá, nomeadamente os mesmos, que eles não têm qualquer problema com as câmaras. Eles traficam, eles fazem o tráfico debaixo das câmaras, e eles sabem que elas lá estão. E eles sentem impunidade, há impunidade, continua a haver impunidade. Porque e essa sensação é importante que se passe, e depois essa sensação passa para o restante, para as pessoas. Claro. E as pessoas é que têm medo. Vejamos, nós temos... Falou bem que há 20 anos não sentia-se, agora sente-se. Eu tenho 3 filhas, uma delas tem agora 23 anos e a outra tem 18, e a minha filha mais velha deixou de ir agora à noite porque ela não se sente segura. Ela ainda há pouco tempo a vir ter comigo, ela em 100 metros foi abordada 4 vezes para ver se queria de cocaína. E ela teve que dizer ao meu pai aquele segurança que lá está. E quando eles se aperceberam, deixaram-no vir. Nós temos turistas que são espancados quando recusam a venda da droga. E já não é a primeira vez que nós, seguranças portugueses, temos que sair, e eu já enviei algumas filmagens para o comando, de turistas a ser espancados, que é a palavra, por 30 e 40 destas pessoas da etnia, só porque se recusaram a comprar droga.
muitos deles recusam-se ou então são obrigados a ir aos multibancos levantar dinheiro e são espancados depois de levantar. Ou seja, eu compreendo tudo e mais alguma coisa, mas volto a dizer, eu sou do Porto e uma coisa que me causou a minha espécie, eu há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, contactei a Câmara do Porto com estas preocupações e fiquei em pasmo quando me disseram, quando eu estava ao telefone com um alto responsável da Câmara, não vale a pena dizer aqui, mas depois posso dizer, em que eu estava a demonstrar a nossa preocupação e a preocupação pelos vistos do comando da Câmara era umas senhoras que vendem cachorros à noite. E eu fiquei pasmo que quando eu disse, peraí, desculpe, eu estou aqui a dizer que nós estamos a ser agredidos com garrafas de vidro que partem porque à noite os bares põem as garrafas cá fora, são utilizadas contra nós porque são partidas e os copos. Eu estou a dizer que temos traficantes ali que estão a espancar toda a gente e eu sou do outro lado do telefone, pois eu sei que a preocupação daquelas senhoras que vendem relotes, temos que impedir que elas vendam os cachorros na rua. E eu disse, desculpe, as prioridades estão todas erradas. Porque essas senhoras até nos alimentam a nós e alimentam as pessoas que saem um bocado alcoolizadas da noite. Quando me dizem ao telefone e depois peço reuniões e não me atendem a reuniões porque eu ponho lá os objetivos das reuniões e parece que há um incómodo, quando eu digo que a minha preocupação como segurança porteiro e como representante de um sindicato onde tenho lá muitos associados que somos agredidos com garrafas partidas, com copos partidos, com pessoas que fazem tudo e mais alguma coisa, e a preocupação que me disseram foi que estamos a trabalhar por causa das senhoras. Eu não sei se a preocupação se é capacidade ou competência para atuar. Vamos lá ver. Estamos aqui assim, a comissária está aqui a dizer, e tem razão, vamos lá ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Obviamente... eu compreendo, mas está a perceber. É assim, imagine que alguém se dirige assim a pedir-lhe para fazer uma coisa que não é da sua competência, que é do colega assim ao lado. Dizer, olha, tens que ir ali, ou não é aqui, ou não é, falta de atenção ou de relevância ao problema. Vamos lá ver. Não está de direito, tem de haver regras. Exatamente. E nós temos é que exigir que elas sejam cumpridas. A questão da ordem pública, que foi aquilo que aqui trouxe, e de um conjunto de crimes que aqui referiu, não estão na esfera de competência da Câmara Municipal de Porto, nem sequer da sua Polícia Municipal. E deixe-me dizer-lhe, ainda bem. Quando o Sr. Presidente da Câmara disse há bem pouco tempo, até por reação a outras questões que não queria, a figura do xerife, eu acho que ele fez muito bem, porque o seu. Portanto, acho que temos que saber distinguir as coisas e com serenidade todos, em cada uma da nossa competência, contribuir, colaborar, para que efetivamente possamos responder da forma mais eficaz e eficiente a esses fenómenos. Acho que é um bocadinho, eu vou dizer injusto, não reconhecer aquilo que tem sido a preocupação da Câmara Municipal do Porto aos vários níveis, designadamente com as questões da Movida, que tem sido uma questão que até mereceu, do ponto de vista da orgânica, um gabinete próprio só para olhar para essas questões, com um conjunto de medidas dentro daquilo que são as suas áreas de competência, ao nível muito da prevenção, da sensibilização, mas também, indo para além disso, da construção de soluções, dialogando. Eu volto a relembrar que uma das propostas do Sr. Presidente da Câmara foi, junto da Sra. Ministra da Administração Interna, permitir que houvesse gratificados na zona da Movida. Não foi possível, porque existe um entendimento, ou talvez uma não correspondência da letra da lei vigente que permita, ou pelo menos há interpretações dúbias nesse sentido. Porquê, mais uma vez? Porque quem tem que garantir a ordem na via pública é a Polícia de Segurança Pública. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro que me preocupa imenso, que haja situações como as que aqui relatou na cidade do Porto, como se houver em Vila Nova de Gaia. Aliás, hoje em dia é quase que até muito difícil. Eu nem sei como é que podemos estar a fazer este espartilho. Porque, assim, neste mundo tão global, os fenómenos são... Quer dizer, nem vale a pena. Por isso é que também nós não empurramos de um para o outro, porque sabemos que quando empurramos de um lado vai para o outro, a mobilidade... Isto está mais que estudado, também não vale a pena. Agora, é preciso olhar para os problemas, perceber quem é o dono deles e quem pode contribuir para a sua solução. Olha, aquela situação que dizia, diz a PSP que os traficantes andam a fugir, é o jogo do gato e do rato.
Olha-me Deus, eu percebo isso de quem está do lado de fora, mas eu tenho imenso respeito pelos nossos polícias. E fazem um trabalho absolutamente excepcional e indescritível, por vezes sem perceber como é que o fazem, e ainda recentemente. Eu acho que, efetivamente, nós temos excelentes profissionais competentes e dedicados para além, às vezes, do que aquilo que portanto, às vezes, nós podemos não perceber, mas agora, eles estão a fazer o trabalho deles, eles é que sabem fazer melhor que nós, e às vezes nós não estamos a perceber o jogo, mas eles estão a jogá-lo. Isso não me importam aqui agora. Vamos alargar. E há duas coisas que eu quero... Só por aqui só pegar aqui numa palavra que disse, só para ver se encerrava, falou numa coisa importante, que é o diálogo. Sim. Porque é que esse diálogo e essas informações não são passadas para quem representa também ali? Porque nós estamos, se nos passassem essas informações, se calhar nós, como representantes da segurança, conseguimos fazê-los passar. Agora, se nos mantêm sempre no escuro... Eu acho que o podcast está a funcionar muito bem por causa disso. Estamos a ter, numa altura destas, estamos a ter aqui uma situação que estão a aparecer situações que tanto a Câmara de Porto nem conhece, como a própria segurança privada tem, e que realmente poderá haver aqui caminhos e sendo descobertos caminhos de melhoria. E acho que vai ser a partir daqui. Eu acho que sim, e vai ser muito importante. Eu queria também aproveitar para introduzir aqui duas pessoas que ainda não falaram. Uma delas é o Paulo. O Paulo já trabalha há muitos anos na segurança privada. Dentro destes assuntos que nós temos a falar, o que é que acha que isto poderá acrescentar? Boa tarde a todos que estão aqui, não é? Eu acho que quem anda no terreno tem uma percepção diferente disto tudo que está a ser falado aqui, não é? Eu comunico, eu faço segurança privada, sou vigilante noturno, não é? E já apanhei situações à minha frente que ao lado de uma GNR, e eles dizem-me que não podem fazer mais porque estão limitados também. Como esse problema é uma situação que já assaltos, vários assaltos efetuados pela mesma pessoa, identificado, e que a gente não pode fazer essa nada. Parte vou acrescentar também da área do direito, também não entendo, porque nós temos lei. Temos até muito boa lei sobre tudo, principalmente na área criminal, e não se aplica, às vezes não sabemos porquê. Mas não é culpa da PSP, que a PSP a mim já me tem comunicado que detém os indivíduos, apresenta-os ao juiz e depois eles saem. E eles saem cá para fora e continuam a fazer sempre as mesmas coisas. Temos o famoso caso do catalisador que... Sim, está cá fora outra vez. Está cá fora outra vez, não é? É isso que eu não consigo entender. E isso não é culpa das forças de segurança. Já agora só quem está no terreno é que consegue ter essa noção mesmo. É? O Paulo está na Póvoa e eu sei que há muitos anos que trabalha. Tem notado na Póvoa um aumento de criminalidade? A Póvoa, ao nível de Movida, não é? Baixou muito. A Movida baixou, mas estou a falar da criminalidade. Assaltos a casa. Sim, tem subido bastante. Bastante nestes últimos tempos. Não só por estrangeiros, também por pessoas portuguesas também. Mas com mais influência aos estrangeiros. E vê-se cada vez mais. Não é? É verdade que há gangues a trabalhar especificamente na Zona Norte? Ou se isto, será que é verdade isto? Eu acho que não. Acho que não. Gangues. O que acontece é mesmo o assalto do criminoso que precisa de alguma coisa, parte e arruma. Mais um bocado de pequena criminalidade, mas uma criminalidade que incomoda bastante. As coisas são tão fáceis, não é? A zona da Póvoa, a periferia da Póvoa é só comandada pela GNR, ou seja, um carro só a andar por novamente falta de recursos. Falta de recursos. Torna-se isto mais fácil para quem... Não é? E tem aumentado os pedidos para o seu trabalho? Sim. Porque, nitidamente, não havendo recursos, tem que ser buscado de outra maneira. O Nelson trabalha também há muitos anos ligado mais à Movida, entendamos o termo assim. Melhorou, piorou? Olá, boa tarde. Eu trabalho nisto há cerca de 35 anos. Já sou uma bandeira depois. É assim. Neste momento posso dizer que a situação está muito instável até. Quebrou muito ali, piorou ali bastante após Covid. Notou-se muito o brasileiro que vinha parecia aquilo das favelas, cheio de ideias mirabolantes que matam tudo e pegam uma Kalashnikov e bom tudo. Notou-se. Tive ali problemas quase 2 semanas, houve uma altura ali que era quase seguido.
Claro, pois é tal coisa que me vê caras, que vê caras no corações, não é? Não está escrito atrás, sou bandido, não é? E lá está, os problemas foram aparecendo, chegou ao ponto que eu comecei a dizer, pá, daqui a pouco começa a se cortar os brasileiros, acabou. Porque já são tantos casos com brasileiros que chegaram recentemente que isto não é normal. Pronto, a coisa agora, não sei se eles desapareceram do mapa, se mudaram para outras zonas, a coisa acalmou e estabilizou bastante. Sim, acalmou também derivado à falta de vida noturna. Não havendo espaço noturno. Não havendo espaço noturno. Eu ia focar neste assunto. Baixa um bocado. Estás aqui a falar muito em segurança, muitos problemas, muitas agressões, e como eu disse há pouco, é o problema da árvore e da floresta. Sempre foi, e não é de agora, desde o tempo dos meus pais, a vida noturna sempre acarretou muitos problemas. Porquê? Primeiro implica que é malta mais nova que anda na rua. Sabemos que este tipo de faixas etárias são as mais propensas a haver choque. Pronto, são novos, faz parte, é normal. Nós já passámos por isso, não é? Depois é o álcool drogado. Depois o álcool, depois a questão aqui... À noite ninguém vende juízo. Não, depois é uma faixa etária que, lá está, em termos de percepções de segurança, é os que acham que estão mais seguros e são os que são o maior número de vítimas. Enquanto que os idosos têm grandes percepções de insegurança, altas, elevadíssimas, e são os que são menos vítimas. Pronto. Tudo isto é um conjunto de fatores, ou seja, se nós tivermos uma zona com um grande aglomerado de pessoas de uma faixa etária mais reduzida, jovem, estudantes, portanto, entre os 20 e os 30 anos, é certo que vamos ter problemas, nomeadamente nesta área que estamos aqui a falar. Agressões, tráfico, porque depois isto é a lei da oferta e da procura. Claro. A droga vai por onde há consumos. Sim, mas também É uma zona, sejamos realistas, não é? Porque se eu for a uma zona residencial, eu não encontro isso, porque lá está, é uma questão de oferta e procura. Claro que depois temos que trabalhar, sabendo estes fatores, não é? Temos que trabalhar isto. Mas não podemos dizer, e aqui é que está a questão, quando eu estava a dizer, não podemos olhar para a árvore e dizer que é uma floresta. Vocês os três são seguranças e são seguranças noturnas. Os três, noturnos. Atenção que há uma separação em áreas diferentes. Sim, mas noturnos, a noite por si só, acarreta sempre, porque se vocês se calhar, e está aqui um presidente do sindicato... Represento vigilantes da estática diária. Pronto, e se você fizer uma estatística... que nos fazem chegar nós, e se fizer uma estatística do número de associados que vocês têm, que são agredidos em local de trabalho, em situação diurna e noturna, de certeza... Olha que não sei, se eu for os meus colegas que trabalham nos hospitais, se calhar nós vamos ter muito mais... Mas quantos é que tem no hospital e depois quanto a trabalhar nos outros sítios? É o que eu digo, nós temos que olhar sempre para o panorama geral. Não estou a desconsiderar que efetivamente temos problemas, mas lá está, são localizados e temos que tentar resolver. Mas eu agora vou acrescentar uma coisa que a nós todos interessa. Todos nós sabemos que a sociedade precisa de espaços de diversão. Todos nós sabemos que são essenciais até à economia. Todos sabemos que o Porto, devido ao tipo de movida que tem, teve um boom enorme e melhorou bastante o turismo no Porto. Estes homens, pelo menos dois, trabalham ligados a essa área. Outros, o Paulo não está neste momento ligado a essa área, já trabalhou. Eu faço uma pergunta. Esses lugares têm que existir e são bem-vindos. O que é que vocês dizem, todos, que poderão, mas tanto da parte da polícia como da parte dos privados, o que é que poderá ajudar a melhorar? Eu posso acrescentar aqui só uma situação, que a situação dos gratificados. Pouco antes do Covid, houve gratificados na Baixa, pagos pelos bares. E quando esses agentes lá estavam, havia pouco crime. Porque apesar de eles não intervirem muito, mas o facto de andarem com os coletes e serem visíveis, os próprios traficantes já não andavam lá, já andavam mais fugidos para outras zonas. Depois os bares deixaram de pagar porque acharam que é competência do Estado, porque é via pública. E depois havia um problema que era, uns bares pagavam e os outros deixaram de pagar. Pois. Mas enquanto enquanto havia ali gratificados, pagos pelos bares, estavam lá 6 agentes ou 8 agentes. Durante alguns meses as coisas acalmaram bastante, porque
Então seria uma solução. Exatamente. A solução é haver mais polícias na rua. E não que seja. Eu peço desculpa. A solução é haver mais polícias na rua. E a solução Não é na rua, é na proximidade. Na rua, na via pública, no exercício das suas funções, seja PSP, seja PM, porque tem este efeito também de dissuasão, totalmente de acordo. Portanto, é uma das soluções, será essa. E há aqui algumas coisas que se podem fazer. Acho que este governo tem aprovado um conjunto de medidas extremamente interessantes, quer de reconhecimento e de valorização da carreira. Vamos lá ver, porque é que as pessoas também não querem ir. Se forem mal pagas, se ainda por cima temos que passar por algumas coisas daqui, queremos... E nós sabemos que o trabalho de 6 meses não pode ser o de 10 anos, é lógico. Mas acima de tudo é também preciso valorizar, reconhecer as pessoas, tornar a carreira atrativa, dar-lhes meios, dar-lhes condições. Eu tenho para mim que também há aqui uma questão, não sei o que pensam, mas que também podia contribuir para isso, que é a localização do local onde é obtida essa informação. Quando, se nós tivéssemos uma escola de formação, ou que permitisse a formação destes profissionais mais a norte, se calhar era também extremamente interessante, porque há muita gente que não está disponível para ir para, não é bem Lisboa, é ali ao lado, mas que faria sentido, até porque a maior parte dos profissionais... Uma das coisas que falam é exatamente a dificuldade em ir para a escola. Muita gente, os agentes falam sempre isso. Já deixou de ser aliciado. Acho que pelo menos é do que me dizem que é uma das questões, porque obriga a uma disponibilidade financeira. É isso. Mas a estadia, atenção, sai cara, não pode sair, porque a estadia é gratuita e quando estão lá já estou a ganhar o salário. Muitos é que não querem, mas não é mas não é um salário também que dê para suportar o custo de vida, e às locações e a desenraizamento. Eu acho que fazia sentido oferecer um polo de formação a norte. Eu não estou a dizer que seja no Porto. É descentralizar. Eu não estou a dizer que tenha de ser no Porto. Atenção, não vejam com isto uma voracidade centralista do Porto. Eu até acho que isso não é um problema. Pode ser na Póvoa. Não é um problema, até porque a maioria das pessoas que entram nas forças de segurança... um problema das pessoas, mas não, a maioria dos elementos que entram para as forças de segurança, quer PSP, quer GNR, são do Norte. O grande problema é que as necessidades são para o Sul. E, portanto, o agente da PSP e da GNR, mesma coisa, mas a PSP, pronto, é a minha realidade que conheço mais, não é? Quando acaba, depois tem que ir cerca de 10 anos para Lisboa. E esse é que é o problema. Não é a escola, não é o tempo de escola. Mas porquê que uma pessoa que é do Norte não há de poder fazer a sua formação no Norte e há de ter que ir para Lisboa? Ou fazer até a formação no Sul, mas vir para o Norte. Tem a ver com necessidades. Não, mas os outros já têm lá mais próximo. Tem que lá ficar 10 anos, não é? Mas é que não, lá está, as pessoas do Sul não concorrem. Pronto, mas para isso é que eu acho que também foi muito importante esta recentes alterações de valorização da carreira, porque elas não concorrem, há de ser para alguma coisa, não é? Nós temos que procurar também perceber porque é que as pessoas deixaram de ver uma profissão. Se pensássemos há uns anos atrás, era uma profissão altamente reconhecida e valorizada. Basta ver e depois vejam o que foi acontecendo ao longo dos anos. Portanto, nós também temos que perceber, olhando, por exemplo, por aí, o que é que aconteceu. Qual é a melhor maneira de resolver isso? É dar melhores condições às pessoas. Eu também não sei fazer de outra maneira. Também, reparem, estamos a falar dos assuntos mais sérios, mais complexos e com maior correlações a várias áreas. Já aqui todos nós falamos correlacionando. Não há de ser resolvido tudo de um dia para o outro ou com uma só medida. É com um conjunto de medidas e com progressividade. Porque, infelizmente, ao estado que isto chegou, vai ter de ser assim. E os dois homens que têm falado pouco não apresentam mais solução nenhuma? Só recursos humanos? Outras situações passíveis de ajudar? Isto sempre assim um caso complicado. Ou também sentem dificuldade quando tem uma situação... Como estávamos aqui a falar, claro que uma proximidade da polícia é sempre ótima. Porque os ladrões sabem e os bandidos está sempre ali polícia, não vamos para ali. Ali está sempre polícia, vamos para aquela zona, ali tranquilo. Isso é sempre bom. Agora, é tal coisa. Vamos tirar o problema daqui e vamos passar para o outro, para aqui. Se não houver mais autoridade à polícia e mais meios, nós nunca vamos resolver o problema. Porque vamos tirar o problema daqui e ele vai passar para lá. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Porto. Tiraram os drogaditos todos num bairro, quando eles foram para o outro.
Mas há uma Mas aí coisa... convoca um conjunto de outras questões, como a droga, Não cabe com o problema. o consumo de substâncias não é só Simplesmente uma mudaram de questão de sítio. segurança, E agora o Presidente aqui da Junta, naquela zona, dizia é de assim: saúde ó senhor pública, Presidente, de agora você tiras saúde daqui, pública, que eu não estava segurança aqui, e levas para onde estava, que aqui não estava aqui a mais agora. Por isso é que eu Isto é sempre digo, um problema. isto não é só uma visão linear. Por isso é que o problema é quando se procuram para respostas para problemas complexos, multidisciplinares, que convocam várias áreas e que respostas simples e rápidas. É aí que às vezes acreditamos, porque estamos de facto a precisar, cansados. Olha, como está, quando dizer se estou cansado destas situações ou de ter uma situação de vizinhança dessas, e estamos mais disponíveis, mais nós também vulneráveis, para acreditar em soluções milagrosas que nos propõem. Os senhores que têm essa profissão, eu, por aquilo que é a minha experiência, já sabemos que não é assim. Portanto, que estes problemas são complexos, exigem um conjunto de respostas e ir trabalhando para resolver, e que não vai haver uma varinha mágica, infelizmente, que nos permita a todos agora resolver as questões da segurança dos Em Nova consumos. Iorque, o Giuliani, o famoso maior de Nova Iorque, fez uma situação que não sei, hoje em dia está nos case study, que foi, apertou imenso o controle da juventude. O indivíduo que era apanhado a fazer um grafite na parede era detido e ficava detido à noite. E isto dizem eles, não sei se é verdade ou se é mentira, que deu uma educação na geração seguinte de evitar ao máximo os problemas porque tinha consequências. Não sei se é verdade ou se é mentira. Sei que reduziu bastante a criminalidade. Declaração de interesses. Teve eu a responsabilidade da área da juventude. Eu não queria aqui que ficasse também a imagem de que os nossos jovens são responsáveis por grande parte da delinquência ou dos comportamentos contrários à lei. Eu, aliás, até acho que hoje em dia os jovens têm comportamentos muito mais cuidadosos e muito mais preventivos. Olha, é raro hoje em dia ver um jovem com consumo de álcool conduzir. Se pensássemos há uns anos atrás, não estava tão enraizado um conjunto de casos. Portanto, não queria aqui. Eu acho que estas generalizações, eu queria arrumar as coisas em gavetas assim. Catarina, eu peço desculpa, não era essa. Seria mais, mas é mais se calhar, fácil hoje em dia ver um jovem com uma faca na mão que aquilo que se vê antigamente. Mas isso convoca-nos outra questão, porque é o jovem e o não jovem, eu já não sei, os 40 anos é o menos jovem. Eu gosto que seja jovem. Eu estava a falar de uma coisa diferente, que era começar a preparar mais cedo as pessoas da sociedade. Que há responsabilidade para todos os anos. Acho que seria importante. Isto tem a ver com uma questão muito central, que está muito para além de nós, não é? Tem a ver com os tempos que vivemos, com os modelos que temos, com as lideranças, com o que está a acontecer no país e fora do país, tem a ver com o que se passa em casa e na escola. Portanto, isto tudo tem muito a ver com um conjunto de fenómenos, quer dizer... Dessa maneira tem mais a ver até com a justiça. Porque ele deixa andar, não deixa andar. E eles vão notando que isto é banal, que se pode andar à vontade, e eles andam à vontade. Também, mas a cultura também é muito importante. Eu recordo-me, quando fui à Suécia uma vez em trabalho, eu estava lá a visitar as instalações deles em Estocolmo, e de repente o colega chegou com uma jovem, devia ter uns 16, 17 anos, com um saco na mão, o polícia levava o saco na mão e trazia a jovem e tal. E eu questionei, então, sabe, isto é um problema grave que temos com os jovens e tal, temos de estar preocupados porque eles são o nosso futuro. O que é que eu, como polícia, pensei logo? Foi apanhada a furtar uma loja, pronto, foi logo que eu pensei, porque ele levava o saco num sítio e a jovem no outro. Quando pus conversa, então porquê que ela tinha sido levada para a esquadra? Porque tinha sido apanhada a beber uma cerveja na rua. E lá eles entendem que o facto de estar um jovem a beber álcool na rua, que era menor de idade e que não pode, era um problema de futuro. Porque foi o que dizia o Giuliani. Porque eles dizem, começa assim. Todo sentido. Começa assim. E eu pensei assim, isto era impensável em Portugal. Eu se levasse uma miúda para a esquadra... Os países nórdicos nesse aspecto são muito... Estar a levar... Aliás, eu já me aconteceu ter levado um menor para a esquadra, até eu, comandante da esquadra das Caldas da Rainha, ter levado um jovem na altura, tirei aos seus 14, 15 anos para a esquadra, porque tinha sido apanhado a consumir. O consumo não é crime, como vocês sabem, mas a verdade é que não é legal. Claro. É uma contraordenação. Pronto. Ele sendo menor, não há contraordenação para o menor, toca a chamar o pai.
O pai, quando chegou à esquadra, para mim foi surreal. Foi os meus primeiros anos de trabalho e então eu ainda não tinha assim uma dimensão das coisas, não é? O pai começou todo indignado porque é que a polícia tinha levado o filho para a esquadra e até porque ele ainda por cima estava a faltar um teste por causa da polícia. A preocupação não era que o jovem tinha estado a fumar um produto ilegal, mas sim porque é que a polícia o tinha levado para a esquadra. E às vezes é estes problemas culturais que nós realmente temos que começar a trabalhar, porque alguns comportamentos permissivos podem efetivamente depois entender, se eu posso fazer isto não há problema, então se calhar faço mais um bocadinho disto e disto. Mas isto é uma questão cultural também. É mais cultural, é cultural, é educacional e essa é a verdadeira questão, é muito profunda. Por isso é que eu não é, não é? Porque toda a gente vê e faz igual. Isto é banal, não se passa nada, isto não há problema, pode-se fazer, ninguém é preso. Como é lógico, temos aqui uma situação que, por acaso, falta-nos cá alguém da área da magistratura ou para poder também se defender. E isso é Nós não estamos aqui a atacar a magistratura, estamos aqui a refletir e a ponderar, a defender ou pelo menos justificar algumas das coisas que efetivamente nos convocam para alguma reflexão. Eu digo muito bem observado, porque realmente... Às vezes eu gosto sempre muito de fazer esta ressalva, porque, quer dizer, não é... Vamos lá ver, se calhar também às vezes é preciso olhar para a legislação que temos e perceber o que é que ela permite ou não pode permitir, que aplicação ela está a ser feita, não andarão todos os senhores magistrados a fazer interpretações erradas ou pouco assertivas da letra da lei. Quer dizer, eu também não vejo que assim seja, que agora andem... É preciso também perceber que legislação temos e se queremos olhar para ela e revisitá-la. Olha, como agora aconteceu com as penas aplicáveis a agressões aos profissionais de segurança e de outras áreas, e bem dos professores, etc, etc. Designadamente, eu pergunto se o crime de tráfico não devia passar a ter uma relevância maior no enquadramento legal que tem. Óbvio. Se calhar é a minha opinião, porque está claramente muito a precisar de um novo olhar, por força destes fenómenos. Vamos lá ver, eu falei aqui do recrudescimento do fenómeno do consumo. Eu acho que é preciso olhar para ele, por ter existido uma legislação num determinado contexto, as coisas não são imutáveis. E os senhores melhor do que eu sabem que as coisas evoluem e, portanto, obriga a que estejamos atentos e próximos para encontrar uma resposta que seja a mais adequada a cada momento. Portanto, o que hoje faz sentido não é o mesmo que há 20 anos. E, com certeza, o que hoje nós estamos aqui a refletir podem não ser as preocupações para a frente, mas a nós compete-nos agora. Porque esta geração agora, a última, isto não é nada do que era há 30 anos atrás. Esta geração, ultimamente, a consumir droga e álcool. Drogas diferentes, se calhar. Não, do pior. Mas são diferentes. Repara, esta juventude, esta geração nova, eu fico pasmo quando consigo apanhar gente. Opa, não acredito nisso. Ela também. Mas são drogas até diferentes. Juventude que antigamente nunca se arriscaria isso. E hoje em dia... Antigamente havia 2 ou 3 drogas. Agora nós nem sabemos as sintéticas. Inclusive há drogas são legais. E nem sabemos as consequências que elas fazem. Eu noto que dá 5, 10 anos para cá disparou juventude, mulheres. Eu vou pedir desculpa, mas nós agora temos... Mulheres, especialmente, disparou o consumo. Temos de terminar até por uma questão de tempo e das pessoas temos marcado o timing do encerramento do podcast. Agradeço a todos. Acho que ficou muita coisa dita e, logicamente, que deixou o caminho para outras situações. Agora, há uma coisa que nós todos temos a certeza, é uma situação complicada, a segurança. E não a vamos resolver, mas podemos ajudar. Esse ajudar, desde as autarquias ao Governo Central, logicamente que terá um papel muito importante. O nosso, que foi trazer para cima da mesa muitas situações, foi muito importante e eu agradeço. E até uma próxima, que será talvez sobre empresas. O próximo podcast vai ser ligado à parte financeira e vamos ter ou habitação ou saúde. Esses 3 já estão na calha. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até ao próximo.